Olá, amigos internautas! E a seleção do Dorival? A seleção do Dorival é aquela que, ao assistir, cuidado, você pode passar mal. Seleção do Dorival, uma das piores seleções formadas aqui no Brasil nos últimos tempos. Nós tivemos a seleção de outros treinadores e essa não fica para trás. Uma seleção mal convocada, mal treinada, e uma seleção que, na hora de fazer a substituição, em vez de melhorar, atrapalha. Atrapalha porque coloca jogadores que já não deveriam, na verdade, estar numa dita seleção formada por jogadores melhores, evidentemente, de um país, ou pelo menos do Brasil, já que temos outros melhores jogadores por aqui mesmo. Mas fazer o quê? A seleção hoje está nas mãos de um treinador que se chama Dorival. E é difícil a gente assistir um jogo dessa seleção. Já era difícil assistir de outro treinador. E agora vem mais uma vez esse mais recente treinador convocar uma seleção que fica muito aquém do que realmente sempre foi o nosso grandioso futebol brasileiro. E tivemos um jogo contra o Uruguai em que realmente é para se esquecer. Ou, por outro lado, para se lembrar sempre que um dia tivemos uma seleção, dita seleção brasileira, que não conseguiu ultrapassar um Uruguai bastante fraco. Se bem que a seleção uruguaia é uma das mais fortes entre Argentina e Colômbia. Mas é difícil a gente ver o futebol brasileiro lutando e relutando para mal empatar com a seleção do Uruguai. E aí nós tivemos mais uma vez a convocação errada e convoca-se um lateral direito que joga de zagueiro no seu time. Como é que pode tanta falta de opção assim? Nós temos aqui no futebol brasileiro pelo menos 4, no mínimo, laterais de verdade, laterais que defendem e vão para cima e vão na linha de fundo ajudar o ataque e evidentemente que fazem até gols. E nós temos um lateral hoje na seleção que é reserva no seu time e nem lateral mais ele é no time onde ele atua. Nós tivemos uma zaga fraca, zagueiro ultrapassado. Mas não se pode falar nos medalhões. Já vem o conservadorismo. Gente, seleção, futebol, é renovação. Como é que deixa um zagueiro lá que já mostrou que já deu o que tinha de dar, sendo que a gente temos aqui no futebol brasileiro mesmo outras tantas opções de bons zagueiros. E nós temos um meio-campo que, meu Deus do céu, o meio-campo toca para lá, toca para cá. E quando entra um, fica pior. E nós temos um ataque cardíaco, em que um jogador que lutou, relutou, e o mundo inteiro cobrou que fosse o melhor do mundo, pelo menos não foi o escolhido. Mas diante de tantas e tantas
situações em que dentro de campo esse jogador demonstra um certo ar de superioridade, um comportamento abusivo diante dos adversários. Talvez um pouco disso tenha contribuído para a sua não eleição como o melhor jogador do mundo. Mas também não é para tanto. Mas, por outro lado, se for escolher, tirando aí os grandes medalhões, a turma está bem nivelada por baixo. E assim vai, uma seleção do Dorival, agora quinta colocada nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Sim, termina o ano quinto colocado. E aí vem 2 jogos dificílimos, que é exatamente contra a Colômbia e nada mais, nada menos do que a Argentina. Aí aquele famoso e notório locutor diria: a seleção argentina de Lionel Messi. Realmente o cara joga muito, um jogador gênio dos tempos atuais, um craque, um mágico da bola, o Messi. Mas o futebol não se faz apenas com um. Não é à toa que nós temos 11 jogadores em campo, defendendo o seu time, e ali na reserva, incontáveis outros prontos para entrar a qualquer momento. Então, a coisa me parece bem difícil para a seleção do Dorival. Pode até classificar, sim, mas do jeito que vem jogando, o futebol que não existe, corre o risco até mesmo de nem classificar as eliminatórias para exatamente chegar a uma Copa do Mundo. E aí sim seria a tragédia maior. Pela primeira vez o futebol brasileiro ficar fora de uma Copa do Mundo. Mas vamos fazer o quê? O que começa errado dificilmente vai dar certo no final. E nós tivemos ainda que ouvir e ver na televisão um jogador que lá no seu clube é destaque, vem fazendo realmente um grande campeonato, mas termina o jogo e num momento de fúria, num momento de descontrole emocional, talvez poderia se dizer, o jogador dá uma declaração dessas, dizendo que o Brasil jogou bom pra caramba. Será que desse jeito ninguém ganha do Brasil? Puxa vida, que futebol foi esse que ele dentro de campo viu e que a gente aqui fora deixou passar despercebido? Ah, mas não é assim que funciona, não. Se você não ganha da seleção do Uruguai, seleção que, repito, vem mal, você vai ganhar de quem? E assim foi o jogo da seleção do Dorival. Um jogo fraco, tecnicamente falando, um jogo motivado apenas pela, talvez, vontade que os jogadores da seleção do Dorival tinham em dar um passo além, em chegar aí perto do primeiro colocado das eliminatórias, do seu grupo. Mas futebol em si não apareceu. Quando mexe é aquela mexida em que joga para frente um time inteiro e se pegar do outro lado um time competente, uma seleção bem treinada, de repente chega aí uma Copa do Mundo
e, como diria o antigo filósofo, vai dar com os burros na água. Vai dar com os burros na água porque realmente não tem o futebol suficiente para ganhar de ninguém. Não é à toa que empata mais um jogo decisivo pelas eliminatórias da Copa do Brasil. Vamos ver o que se projeta para 2025. Será que vai continuar esse mesmo treinador? O que terá que mudar? A filosofia de jogo? É o treinador? Bom, aí fica a seu critério. Faça os comentários aí embaixo, por favor. Dê a sua opinião. Você acha que está faltando jogador, está faltando treinamento? O que é que está faltando para que essa seleção possa ganhar corpo? E quem sabe fazer pelo menos um restante de eliminatória de Copa do Mundo mais convincente para todos nós. Por enquanto, vivemos um futebol brasileiro lutando para classificar-se para a Copa do Mundo 2026 e uma seleção que até agora só decepção. A esperança que de repente coisa possa mudar para 2025. Mas enquanto a coisa não muda, nós vamos debatendo aqui. Brasil 1, Uruguai 1. Um show de decepção. Uma pena ver um futebol tão bonito jogado assim nas mãos de pessoas que talvez não estejam preparadas. Tanto o treinador quanto a própria direção da CBF, que vê o barco afundando e não toma nenhuma decisão. Portanto, vamos esperar para 2025 o que de bom virá. Aqui você está sintonizado no canal Valdeci Poeta. Passou meio século, 100 é a meta.